Então vamos começar a nossa parte de recurso em sentido estrito, parte 2. Você que está assistindo aí, obrigado pela sua atenção. Vamos então começar a parte de recurso em sentido estrito. Aqui a aula é tudo que você queria saber sobre recurso em sentido estrito, mas não tinha coragem, estava envergonhado, não queria perguntar. Aqui você pergunta. Vamos lá. Recurso em sentido estrito, parte 2. Recurso, nós estávamos vendo das causas, né? Das causas de aplicação do recurso em sentido estrito, né? Quando ele é cabível. E nós dizíamos na parte 1 que o recurso em sentido estrito, ele não é cabível toda vez que eu tiver uma decisão relacionada com a execução penal, né? Toda vez que se tratar de um incidente de execução penal, livramento, né? SUSI, medida de segurança, comutação de penas, regressão, progressão, eu vou usar o agravo em execução. Pela lei de execução penal, eu uso o agravo em execução. Beleza? Então, seguindo essa sistemática, os incisos 17 e 23, referentes à aplicação de medidas de segurança, e o inciso 24, que prevê a conversão da multa em detenção ou em prisão simples, dispõe que transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada a dívida de valor, estão revogados pela execução penal. E logo você vai aplicar, não para a medida de segurança e não para a questão da multa, você vai aplicar o agravo em execução e não o recurso em sentido estrito. Agora eu queria conversar com vocês sobre a multa. Gente, é muito importante essa questão da multa. A multa, gente, antigamente, eu sempre falo isso porque é apenas uma revisão de assuntos que não estão relacionados com o recurso em sentido estrito, mas que são importantes você saber para que você possa recorrer adequadamente. A multa, gente, ela era executada pelo Ministério Público com base na lei de execução penal. E era executada perante o juiz da execução penal. O Ministério Público entrava com a execução da pena de multa e a parte tinha 10 dias para fazer o pagamento dessa multa, que poderia ser parcelada. E era assim que era feita a execução da pena de multa. Só que houve uma reforma na multa e a multa passou a ser considerada dívida de valor. Quando a multa passa a ser considerada dívida de valor, se altera então toda a estrutura da pena de multa, né? Então nós temos aqui toda a estrutura da pena de multa foi alterada. Então nós temos, por exemplo, multa. A multa, ela passa a ser executada pela Procuradoria da Fazenda Pública. É a Procuradoria que executa a multa. Ela passa a ser julgada pelo juiz da execução fiscal, ele que julga a multa. E ela passa a ser fundamentada na lei de execução fiscal. Quem fundamenta a multa? Preste bem atenção. A multa, gente, pelo Código Penal, ela prescrevia em 2 anos, quando ela era multa isolada, e ela prescrevia junto com a pena privativa de liberdade, se a sanção viesse junto com a pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, eu apliquei 3 anos de reclusão e multa. Você calculava a multa pelo prazo prescricional dos 3 anos. Hoje, gente, a multa, quando passou a ser dívida de valor e regulamentada pela Lei de Execução Fiscal, LEF, Lei de Execução Fiscal, a prazo prescricional, prazo da pretensão punitiva da pena de multa é de 5 anos. Então preste atenção que quando a multa passou a ser dívida
de valor, ela teve essas mudanças. A execução dela, quem promove a execução da pena de multa é o procurador da Fazenda Pública. Quem julga a pena de multa é o juiz da execução fiscal. Quem regulamenta a multa é a lei de execução fiscal. E o prazo, a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa passou a ser de 5 anos. Cuidado. Cuidado, porque 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. Todas essas decisões que versam sobre matéria disciplinar da Lei de Execução Fiscal 7.210 de 84 são atacáveis pelo agravo em execução. Nós já vimos isso, né? Agora vamos lá. Prazos e processamentos. Posso apagar isso aqui? Vamos lá. Multa. Perigo total. Perigo total. Bom, gente, quando se fala de prazo, o prazo do recurso em sentido estrito, prazo geral é 5 dias, tá? Vimos também, então, o recurso estrito, juiz, tá? A gente usar um termo assim mais dramático, 5 dias. Nós vimos que a apelação também tem 5 dias, não é? Vimos que a apelação também tem 5 dias, na hora de apelação, tranquilo. Então, no prazo de 5 dias, contado da ciência dada às partes, mas em se tratando de exclusão do jurado, a lista geral será de 20 dias. Então, o prazo, eu diria, normal, né, é 5 dias. Mas eu tenho um prazo especial de 20 dias quando se tratar de jurado, né? Caso do jurado que foi incluído ou excluído da lista geral. Numa prova de concurso, numa prova da OAB, você tem que saber que para o jurado 20 dias, para qualquer outra situação 5 dias. Tá? E nos casos de impronúncia, né, reconhecimento de prescrição, de extinção da punibilidade, será de 15 dias se for assistente à acusação. Então, o prazo para o assistente da acusação será de 15 dias para o assistente da acusação. Preste atenção. 5 dias é o normal, 20 dias se houver questão dos jurados, 15 dias para o assistente à acusação. Tranquilos? Quem pode entrar com recurso em sentido estrito? Legitimidade para ingressar com recurso em sentido estrito. Interposto pelo ofendido, pelo ascendente, pelo descendente, cônjuge, irmão ou assistente. Gente, o Ministério Público, o querelante, o assistente, o parente pode ir lá no cartório, dizer, olha, senhor cartorário, por favor, registre aí que eu quero recorrer em sentido estrito. Tranquilamente, vai se recorrer em sentido estrito, tá? Esse recurso, como nós já aprendemos na teoria geral dos recursos, ele pode ser por petição e pode ser por termo dos autos. Vamos olhar aqui. Ainda no prazo, em 20 dias, quando se trata de recurso contra a inclusão e exclusão dos jurados, já vimos aqui, 20 dias, o recurso pode subir nos próprios autos ou é necessária a formação de instrumento. Atenção! Isso também é uma outra peculiaridade do recurso em sentido estrito, tá? Muita gente não sabe, mas o recurso em sentido estrito do processo penal já foi chamado de agravo de instrumento. No início, o nome dele, nas ordenações Afrocinas, Manuelinas, Filipinas, ele era previsto como agravo de instrumento, porque o recurso em sentido estrito,
ele era aquele recurso das decisões interlocutórias. E a apelação sempre foi de sentenças, decisões definitivas. Muito bem. Ótimo. Beleza. Então, como ele era um recurso que veio, dimanou do agravo do instrumento, ele traz essa formação do instrumento. Em algumas situações eu tenho que formar o instrumento e outras não. Então vamos ver aqui, posso apagar os prazos, né? Quando é que eu preciso formar o instrumento, né? Então, gente, ele vai subir nos próprios autos. Quando eu digo sobe nos próprios autos, o que significa isso, gente? Ele vai sair daqui, ó, do juiz e vai lá para o tribunal, não é isso? Tribunal de Justiça do Estado. Ele sobe nos próprios autos, ou seja, apensa aos autos do processo, ex officio, pois encontra-se na própria decisão. Nos casos, vamos lá, sobe nos próprios autos. Número 1, que não receber a denúncia. Não recebe a denúncia. Sobe nos próprios autos. Outro exemplo. Ou a queixa, né? Pode ser também a queixa. Denúncia ou queixa. Mesmo fundamento. Que julgar procedentes as exceções salvo de suspeição. Então, julgar as exceções. Ou seja, não recebeu a denúncia, sobe nos próprios autos, beleza? Sobe o processo principal, como se eu tivesse aqui, ó. Tivesse aqui, deixa eu ver. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tem uma lista aqui. Esse aqui é o processo principal e o recurso sentido estrito sobe nos próprios autos. Eles sobem juntos para o Tribunal de Justiça ali em cima. Beleza? Então tá aí. Mas que pronunciar o réu. Pronúncia sobe nos próprios autos. Habeas corpus sobe nos próprios autos. HC. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Só um minutinho, eu acho que eu pulei. Sobe lá habeas corpus, quando não prejudicar o andamento do processo. Então preste atenção. Sobe nos próprios autos o não recebendo a denúncia, porque se não recebeu a denúncia, não tem sentido eu formar um instrumento e mandar para o tribunal. Se ele não recebeu a denúncia, esse processo aqui não vai ser julgado. Então ele vai ter que subir como recurso substituído para o tribunal. Vocês concordam comigo? Também, se ele julgar uma exceção, por exemplo, de incompetência de juízo, o caso do juiz de Macapá, que decide não julgar aquele crime porque é tráfico internacional, ele acha que é do juiz federal. Se ele diz que ele não vai julgar, não tem por que eu formar um instrumento e mandar para o tribunal. Ele vai subir com a exceção de incompetência do juízo para o tribunal. A pronúncia. Se o acusado é pronunciado, prestem bem atenção, o juiz considera que existe indício de autoria e prova da materialidade, e dessa decisão de pronúncia você entra com recurso em sentido estrito, para o teu cliente não ser pronunciado, ele vai para o tribunal. Sabe por quê? Porque o juiz não vai formar instrumento, mandar a pronúncia e continuar o julgamento. E se ele continuar o julgamento aqui embaixo, no júri, e o cara for condenado, e lá em cima o tribunal disser não, ele não era para ser pronunciado, tem que voltar ao processo. Então, a pronúncia necessariamente suspende o julgamento do processo do júri.
Portanto, não precisa a pronúncia subir por instrumento, ela sobe com o próprio processo para o tribunal. E também o HC, gente, ele tem que subir com o próprio processo, porque se o tribunal der uma liminar no HC, dizendo que aquela prisão do acusado é ilegal, esse processo aqui embaixo tem que parar. Então vejam que nessas hipóteses aqui, eu posso, pelo raciocínio, entender porque ele sobe nos próprios autos. Porque nessas hipóteses aqui, o processo necessariamente vai ficar parado aqui embaixo até que o tribunal decida sobre o recebimento da denúncia, sobre as exceções, sobre a pronúncia e sobre o HC. Tranquilo, né? Bom, diferente daqueles que necessitam da formação do instrumento, né? Só nos próprios autos, então, não recebeu a denúncia ou a queixa, que julgar procedentes as exceções, salva de suspeição, que pronunciar ou impronunciar o réu, que absolveu o réu, nos casos do artigo 411, já vimos que foi revogado, que decretar a prescrição, julgar por outro extinto a punibilidade. Se decretar a prescrição, gente, a prescrição ou a extinção da punibilidade também tem que subir nos próprios autos. Porque se o juiz decretou a prescrição aqui, ele vai continuar com o processo aqui embaixo? Não. Vai ter que ir para o tribunal dizer não. Houve a prescrição? Não. Se ele disser não houve a prescrição, então volta para o juiz dá seguimento ao processo que não prescreveu. Deu para entender isso? É só vocês raciocinarem, não há necessidade de formar instrumento aqui. Tá? Então, o que concedeu ou negar ordem de HC, aqui, né? Contudo, diante das... vamos lá. Agora chegamos num momento importante da nossa aula. Vimos aquelas situações em que o recurso sobe e vamos voltar a discutir a questão do recurso ex officio. Nós estamos falando dessa questão desde a teoria geral dos recursos. Falamos em apelação e agora estamos voltando a falar sobre o recurso substituto. Alguns doutrinadores entendem que, como a Constituição Federal trouxe dois princípios básicos. Primeiro, a iniciativa das partes, no caso do Ministério Público e da Ação Penal Pública, e o querelante na ação penal privada, e trouxe um outro princípio, que é o ne procedar e o dex ex officio, ou seja, o juiz não procede de ofício, é o princípio da inércia. Muitas pessoas entendem que, diante da Constituição Federal, que concede ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública e ao particular a titularidade da ação penal privada, e por causa do ne procedar e o dex ex officio, já se entendeu que os dispositivos do recurso ex officio foram revogados. Prestem muita atenção. Na prova, uma prova de concurso, ou uma prova objetiva, vai cair o que está na lei. O que está na lei é a necessidade daqueles recursos de ofício naquelas hipóteses legais, como concessão, negação de habeas corpus, absolvição sumária, crimes contra a incorporação imobiliária, o recurso do indeferimento liminar do revisor naquela decisão sobre revisão criminal que nós falamos na aula 1 de recurso sentido estrito. Para uma prova subjetiva, você tem que colocar as duas posições, dizer que, embora a lei preveja assim, 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 a doutrina e a jurisprudência entendem que o recurso de ofício não é válido, não é mais aceitável, porque existe o princípio da titularidade da ação penal e existe o princípio da inércia. E aí desenvolve a redação. Ok? Então tá aí para a gente ver. Bom, dando uma quebra sobre essa questão, né? Temos aí nas demais hipóteses subirá instrumento. Este se compõe de translados que devem ser extraídos, conferidos e concentrados no prazo de 5 dias. Então, nas outras hipóteses, o recurso em sentido estrito vai subir em instrumento. Ou seja, nessas hipóteses aqui, como existe então uma suspensão forçada do processo, ele sobe nos próprios autos.
nas demais hipóteses, eu vou formar um instrumento. O que é esse instrumento? Esse instrumento, ele é formado por translados que devem ser extraídos, conferidos e concentrados no prazo de... Esse instrumento deve ser formado no prazo de 5 dias. E dos quais deve constar o quê? Obrigatoriamente a decisão recorrida. Então, tu tiveste uma decisão, vamos lá, o instrumento tem uma decisão, que ou é, como nós já aprendemos, um despacho, né? Uma decisão interlocutória, despacho interlocutório, ou é uma decisão terminativa, não é isso? Tu tens que colocar a cópia dessa decisão no instrumento. A certidão de intimação do recorrente. Essa certidão aqui para que serve? Alguém se arrisca a me dizer? Por que eu preciso de uma certidão? Para dizer que tu fostes intimada no dia tal, tu recorreste no dia tal, tu estás dentro do prazo. Essa certidão, ela é importante para o requisito da tempestividade do recurso, né? E o termo de interposição. Termo. O termo de interposição, gente, é a primeira folha, primeira página do recurso, né? Primeira página do recurso, você coloca excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito, tal. Esse juiz aqui é o juízo a quo. Por que essa primeira página aqui? No prazo recursal, tu entras com essa primeira petição. Depois é que tu juntas as razões. Lembra que eu já expliquei isso? Por que isso aqui é importante? Porque esse juízo a quo, ele pode se retratar, né? Ele pode se retratar, voltar atrás nessa decisão que indeferiu o recebimento da denúncia, que julgou uma exceção, que pronunciou o réu, que concedeu ou não, que decretou a prescrição, que extinguiu o processo. Ele pode se retratar. Depois, a partir da segunda página, é que eu vou mandar para os excelentíssimos desembargadores da Câmara que vai julgar esse recurso, que é o juízo ad rem. Beleza pura? Alright. É de 5 dias o prazo para a confecção do instrumento. O recorrente poderá requisitar as peças que forem necessárias. O que é que precisa para o instrumento, senhores? Decisão, que vai ser necessariamente uma decisão interlocutória ou uma terminativa. Certidão para aprovar a tempestividade e a petição do recurso encaminhada para o juízo a qual que poderá se retratar. Processamento. O escrivão abre vista os recorrentes para em 2 dias apresentar suas razões. Atenção! O que nós vimos na apelação, quando falamos na aula de apelação? Qual é o prazo para ele apresentar as razões da apelação? 8 dias. E agora o que eu estou vendo aqui, o prazo para ele apresentar as razões do recurso sentido estrito? 2 dias, né? 2 dias. Se subir por instrumento, primeiro se formam as peças do translado e em seguida abre-se vista ao recorrido por igual prazo para apresentar as contrarrazões. Então eu posso apagar isso aqui, gente? Posso? Posso anotar tudo. Depois que você assistir todas as aulas do professor Franco, você fica com cacuete. Fica com cacuete do tudo. Né? Como ela disse aqui, o professor Franklin transforma todas as palavras em oxítonas. Né? Fica tudo, provar. Né? Vamos lá. Perigo. Presta atenção. Medo. Então, vamos lá. Recurso estrito ius.
Você entra com recurso, né? E a parte ela é intimada, né? Apresentar então as suas, vou botar aqui agora, contra razões. Bom assim? Essas contrarrazões devem ser apresentadas no prazo de 2 dias, não é isso? Qual é o prazo para a interposição do recurso distrito? Em regra, 5 dias. Pode ser em 20 no caso do jurado e pode ser em 15 no prazo do assistente de acusação. Aprendemos isso, não é isso? Bom, aí apresentadas as contrarrazões, vem aqui para o senhor relator, não é isso? O senhor relator, depois eu dou para o Ministério Público, para que ele, com custos legis, e aí a figura do procurador, né? Procurador de Justiça, e feita a manifestação, e volta para o relator, que vai designar aqui, ó. Mas eu vou parar por aqui para a gente continuar aqui, senão a gente vai colocar a carroça na frente dos bois. Então, aberto submissão recorrido por igual prazo para apresentar essas contrarrazões. Está aqui. Então, recurso estrito ius, com as razões, intimação do recorrido com as contrarrazões, vai para o relator. Muito bem. Mesmo sem a resposta do recorrido, tem prosseguimento do recurso. Novamente, quero chamar a atenção dos senhores para que, mesmo sem as razões, o recurso sobe, o que gera nulidade. Não é a ausência das razões. O que gera nulidade é a não intimação da parte para as razões. Beleza? Mesmo sem resposta do recorrido, tem prosseguimento do recurso. Processamento. Se o recorrente não juntar suas razões, é como se tivesse desistido do mesmo, né? O MP não pode desistir do recurso, pois se ficar inerte, haverá substituição. Gente, nós vimos na parte introdutória de recursos que a parte pode desistir do recurso, pode renunciar ao recurso, né? O Ministério Público não, porque para o Ministério Público o princípio da obrigatoriedade impõe que ele vá até o fim do recurso. Beleza? Então, nós temos aí, se o juiz mantiver a sua decisão, nós já vimos que a primeira petição encaminhada para o juiz acuou para ele se retratar do que ele decidiu, se ele mantiver, remeterá o recurso para o Tribunal de Justiça do Estado, uma das câmaras que vai julgar, mas deverá se pronunciar acerca do mesmo sobre determinadas peças que serão transladadas. O juiz acuou, gente, como nós já vimos, ele faz o primeiro juízo de prelibação, para saber se o recurso é tempestivo. E no caso da formação do instrumento, ele se manifesta sobre as peças, né, que são transladadas. Mas o juiz pode modificar sua decisão pelo efeito regressivo, ou interativo ou diferido. O que é efeito regressivo, interativo ou diferido? É o juízo de retratação pelo qual ele volta atrás na sua decisão. Pelo efeito regressivo, interativo ou diferido, preste atenção, regressivo, interativo ou diferido, permite a retratabilidade da decisão, fundamentando-a e intimando as partes. Eu coloco, gente, os nomes que caem geralmente nas questões de concurso, porque você saber só que é retratação, juízo de retratação, não confere. Você tem que saber que o nome é efeito regressivo, interativo ou diferido. Tá bom? Após decidido pelo tribunal, os autos serão remetidos em 5 dias para o juiz para anteriores de direito. Então, gente, voltando aqui. Então, ele vai para o relator, o procurador de justiça, que é o representante do Ministério Público na segunda instância, se manifesta, e aí nós vamos ter novamente aquela história, né?
fazer um quadradinho